Não importa a sua condição financeira, nem o status social que você ocupa, a vida sempre vai apresentar as suas dificuldades. Já diziam os antigos filósofos que a vida humana se resume a querer e adquirir, e que quanto mais uma pessoa tem, mais ela vai querer. Ao que tudo indica, ele não poderia estar mais certo. Alguma vez você já perguntou o que aconteceria com a humanidade caso todas as nossas vontades e necessidades fossem prontamente atendidas? Eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Confira comigo essa história um tanto quanto interessante. Liderados por John Calhoun, o grupo de pesquisadores deu início a um estudo que ficou conhecido como Universo 25 e que tinha como principal objetivo a criação de um mundo utópico, usando roedores onde todas as necessidades dos animais seriam atendidas, sem que eles precisassem se esforçar para isso. O que poderia dar errado? Eles colocaram 4 pares de roedores em um ambiente controlado, desenhado para eliminar problemas que esses animais encontravam na vida selvagem. A alimentação, por exemplo, era providenciada por meio de 16 túneis ligados à cidade utópica, criada pelos pesquisadores. Esse sistema conseguia alimentar até 25 roedores ao mesmo tempo. Garrafas também foram posicionadas no topo do ambiente, providenciando água 24 horas por dia sem nunca faltar. A temperatura era minuciosamente controlada para não ultrapassar os 20 graus, considerados ideais para os roedores. A cidade utópica era um verdadeiro paraíso para os ratos, já que eles não precisariam caçar, procurar água, nem se preocupar com predadores. Todas as suas necessidades estavam sendo supridas sem o mínimo esforço. Então, os animais aproveitaram o tempo livre para procriar. No começo do estudo, a população de roedores dobrava a cada 55 dias, atingindo 620 roedores. Ponto a partir do qual o ritmo de crescimento diminuiu. Daí em diante, o número de habitantes passou a dobrar a cada 145 dias. Foi aí que os problemas começaram. Eventualmente, com o crescimento populacional desenfreado, os ratos passaram a se dividir em grupos e muitos deles simplesmente não conseguiam encontrar um papel dentro dessas divisões. Eles acabaram se isolando como um grupo de delinquentes. Os machos que não encontravam uma parceira perdiam o interesse pela vida, se tornando extremamente inativos e ficavam aglomerados em grupos próximos ao centro da cidade. A partir daí, eles não interagiam mais com ninguém. Além disso, passaram a apresentar várias cicatrizes e marcas de ataques feitos por outros machos isolados. Depois, os animais protagonizaram outros ataques a outros machos menores. As fêmeas também se retiravam de suas atividades sociais, evitando a procriação e se afastando de conflitos territoriais. O caos começou a ser percebido quando os machos considerados alfas passaram a apresentar um comportamento muito agressivo, atacando outros roedores sem nenhum motivo específico. Alguns desses ataques até terminavam em canibalismo, ainda que houvesse suprimento suficiente de comida para todos. A facilidade em ter todas as suas necessidades supridas fez com que muitas mães simplesmente abandonassem seus filhos
deixando-os para que eles se virassem. Em alguns territórios, a mortalidade infantil chegou a mais de 90%, com as próprias mães matando suas crias em alguns casos. Os pesquisadores perceberam que, nesse momento, os roedores já estavam praticamente abandonando todos os comportamentos que teriam na natureza. E os jovens que sobreviviam aos ataques de suas mães cresciam com uma personalidade muito afetada, um ciclo onde o caos aumentava a cada dia. Esses ratos nunca aprenderam conceitos básicos da vida dos roedores e não demonstravam interesse nenhum pela procriação, preferindo gastar todo o seu tempo alisando seus próprios pelos e comendo, totalmente sozinhos e infelizes. A população estudada chegou a 2.200, abaixo da capacidade máxima da cidade, que era de 3.000. A partir desse auge, os números passaram a decair. Os roedores que não tinham interesse em procriar se isolavam na parte superior da cidade, e os mais ativos formavam grupos violentos nos andares de baixo, atacando e canibalizando outros grupos em uma guerra sem fim. Eventualmente, a baixa taxa de natalidade, somada à alta mortalidade infantil e à violência, resultaram na extinção da colônia. Mesmo durante o apocalipse dos ratos, todas as necessidades deles eram atendidas 24 horas por dia. Os pesquisadores concluíram que a principal motivação para o fim da colônia utópica foi o sentimento de vazio, provocado pela falta de importância dos indivíduos dentro da sociedade. Mas será que algo parecido poderia acontecer com os seres humanos? Para os cientistas que conduziram o estudo, há razões para acreditar que era uma sequência comparável de eventos que poderia levar à extinção da espécie a longo prazo. Se as oportunidades de ocupar um papel na sociedade acabarem, isso pode ocasionar violência e o rompimento das organizações sociais. Mas alguns especialistas apontam possíveis falhas no estudo, como a ideia de que o caos não tenha sido provocado pelo crescimento populacional, e sim pela falta de controle dos roedores mais agressivos. Essa linha de raciocínio sugere que os animais muito violentos acabaram controlando todo o território, isolando os ratos que não desenvolviam esse comportamento. Isso sugere que na sociedade humana, o problema da fome e da miséria não está totalmente relacionado à produção de alimentos, e sim a forma como o alimento é distribuído, ou seja, ainda que exista capacidade e dinheiro para alimentar toda a população mundial, a distribuição de renda faz com que alguns grupos acabem controlando os demais. Seja como for, até hoje, o estudo de Calhoun é usado para teorizar sobre o que aconteceria com a nossa sociedade, caso fôssemos colocados em uma situação semelhante à da cidade utópica dos roedores. Isso revela uma situação bastante caótica e assustadora, se fôssemos comparar com nós humanos. Será que isso poderia um dia acontecer com a humanidade? O que vocês acham? Comentem sobre esse vídeo e digam o que acharam. No mais, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.